Então, nesse vídeo a gente estuda geradores de subespaços. Mais precisamente, a gente vai introduzir a noção de gerador e mostrar que é possível construir subespaços em termos de geradores. Começando com um exemplo, o exemplo é o subespaço que consiste das soluções do sistema homogêneo x1 menos x2 igual a zero no R4. Então, o que significa um vetor x1, x2, x3, x4 está em U? Significa que as duas primeiras coordenadas desse vetor são iguais entre si. Então, isso significa que eu posso escrever um vetor genérico em U como sendo um vetor da forma x1, x1, x3, x4. E aí, eu posso fazer o que a gente já fez várias vezes. Eu escrevo x1, x1, x3, x4, pondo em evidência x1, e aí fica 1, 1, 0, 0, mais põe em evidência x3, 0, 0, 1, 0, mais põe em evidência x4, 0, 0, 1. Para ficar mais fácil de falar sobre essas expressões, vamos introduzir um pouco de terminologia. Então a gente diz que, dados vetores W1 e Wm no Rn, um vetor V do Rn é combinação linear dos vetores W1 e Wm, se é possível escrever V na forma A1W1 mais A2W2 mais e assim por diante até mais AMWM, os A's são números reais. Que foi a forma que a gente escreveu vetores do subespaço U no final do slide anterior. O conjunto de todas as combinações lineares de W1 e Wm a gente denota por W1 e Wm entre diamantes. Na verdade, a gente já usou essa notação em vídeos anteriores. E agora você sabe por que ela é construída dessa maneira. Então, voltando ao exemplo, a gente tinha U como conjunto de solução no R4 do sistema x1 menos x2 igual a zero. A gente viu que V pertence a U sem somente ser. V pode ser escrito como combinação linear de 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Bom, isso significa que esses três vetores, na verdade, fazendo as combinações lineares deles, a gente obtém todos os vetores de U. E vice-versa, qualquer vetor em U é a combinação linear desses caras. Então a gente pode escrever U como o conjunto das combinações lineares dos vetores 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Bom, isso leva a introduzir mais um termo que é útil para a gente poder expressar de uma maneira mais sucinta o que a gente está estudando. Então a gente vai dizer que W1 e Wm são geradores do subespaço S quando S é igual ao conjunto de todas as combinações lineares dos vetores W1 e Wm. Que foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do subespaço U do slide anterior. A gente viu que ele era gerado por aqueles três vetores. Então o subespaço inteiro, que era o conjunto de solução do sistema x1 menos x2, era, na verdade, o conjunto de todas as combinações lineares daqueles vetores que a gente descobriu, né? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. E, portanto, aqueles são os geradores. Então isso significa, lembra, que qualquer elemento em S pode ser escrito como combinação linear de W1 e Wm. E vice-versa. Todo elemento que se escreve como combinação linear de W1 e Wm é elemento de S. Então, como eu falei antes, os vetores 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1 são os geradores de U. Vamos dar um passo adiante agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores W1 e Wm. Então tem uma certa quantidade de vetores W1 e Wm infinita no Rn. E aí a gente olha para o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores. Acontece que esse conjunto das combinações lineares é um subespaço. Note que isso é diferente do que a gente tinha feito antes, porque o que eu fiz antes foi, eu comecei com uma coisa que era um subespaço, que era um conjunto de solução de um sistema homogêneo, e eu achei geradores para ele. E descobri que sendo geradores, significava que todo elemento naquele subespaço era a combinação linear daqueles elementos e vice-versa. Agora eu estou dizendo uma coisa ainda mais forte. Eu estou dizendo que se você pegar o conjunto de todas as combinações lineares de quaisquer elementos, ele é automaticamente um subespaço. Como é que a gente prova isso? Então, pega dois vetores. Lembra que para provar que é subespaço, a gente tem que mostrar duas coisas.
tem que mostrar que se a gente pegar dois vetores no subespaço, quando a gente soma, continua dentro do subespaço, e que se a gente pegar um vetor no subespaço e uma constante qualquer, quando a gente multiplica, cai dentro do subespaço novamente. Então, vamos fazer o caso da soma. Pega dois vetores V e V' em S. Se eles estão em S, por definição de S, que é o conjunto das combinações lineares desses vetores W1 e Wm, eu posso escrever V como combinação linear de W1 e Wm e V' como combinação linear de W1 e Wm. E vamos somar. Mas quando a gente soma essas duas expressões, a gente pode pôr o W1 em evidência, e aí fica 1 mais B1. W2 em evidência, multiplicando a 2 mais B2, e assim por diante. Então eu fico com uma expressão desse tipo. Ora, isso é uma combinação linear de W1 e Wm. Consequentemente, isso é um vetor de S. Portanto, se você pega dois vetores no conjunto das combinações lineares de W1 e Wm, quando você soma, volta a ser uma combinação linear de W1 e Wm, e portanto está no subespaço que a gente chama de subespaço gerado por W1 e Wm. Tá? É claro que ainda falta provar o caso em que eu multiplico lambda por V, esse é mais fácil do que o que a gente fez, fica por conta de você concluir, fazer todas as contas detalhadamente. No próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente faz para simplificar conjuntos de geradores, utilizando, na verdade, a eliminação gaussiana.